E aí, cabeção velho de guerra, tudo bem com você? Vamos lá, que é o professor Hugo Xavier. Quem não conhece, tem aqui o Instagram, @dx_prof. E vamos falar sobre um tema de redação, soluções para a precariedade do sistema carcerário brasileiro. Pois bem, eu trouxe aqui algumas informações importantes que podem ajudar você a pensar bem sobre esse tema. Em primeiro lugar, vamos falar sobre isso aqui, ó. O tema fala soluções, então quer dizer que eu vou desenvolver já falando de soluções? Não. O Enem volta e meia traz temas dessa maneira, em que na frase do tema a gente já tem alguma coisa relacionada à intervenção, à solução, caminhos para combater, soluções para tal coisa. Quando isso acontecer, na introdução você deve fazer referência a essa ideia de que existe a necessidade de buscar soluções, tá? No desenvolvimento você vai discutir o problema em si, o problema, as causas, as consequências, e lá na conclusão é que você vai apresentar uma proposta de intervenção. Então essas soluções vão surgir de fato na conclusão, tá bom? Beleza, depois a gente chega aí nessa questão de possíveis soluções. Vamos falar da precariedade em si. Ó, soluções para a precariedade do sistema carcerário brasileiro. Qual é o problema em si? Essa precariedade realmente é ruim? Ah, meu filho, se você quer quer conforto, se você quer vida boa, vai para o spa, não é isso? Então, foi preso, cometeu um crime, que se lasque para lá. Eita, mas peraí. No Brasil não tem pena de morte, não tem pena perpétua. O cara cometeu um crime, seja qual for, no máximo, sem contar os atenuantes, ele vai cumprir 30 anos de prisão. Ou seja, vai voltar para a sociedade. Então é só dizer se lasque para lá e ele volta para a sociedade e vai possivelmente fazer pior. Ou seja, não é uma solução o castigo pelo castigo, mas vamos discutir isso mais adiante, tá? Em relação a essa precariedade, o que a gente pode levantar? Um dos problemas principais, que gera vários outros, é a questão da superlotação. E aí, com o sistema superlotado, eu vou ter vários e vários transtornos, mas vamos falar sobre essa superlotação primeiro. Ó, segundo o Ministério da Justiça, temos aqui, ó, segundo o Ministério da Justiça, de 95 a 2005, ou seja, numa diferença aí de 10 anos, houve um aumento de aproximadamente 140% na população carcerária brasileira, ou seja, mais do que dobrou. Tá? Então, se vai um aumento de 100%, quer dizer que eu dobrei o número. E aí houve um aumento de 140% na população carcerária brasileira em 10 anos. E aí o dado é do Ministério da Justiça, tá bom? E aí, vamos ter essa superlotação quando a gente pensa o seguinte, que em 2009, também segundo o Ministério da Justiça, tá? Em 2009, a gente tem aí mais de 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos, em 2009 havia 473 mil presos para um sistema brasileiro que no total comportava só 300 mil, ou seja, 300 mil vagas para 476 mil presos, havia um déficit de quase 200 mil. Tá? Então, 173 mil, quase 200. Então, quer dizer que essa superlotação existe, a gente tem aqui um argumento que pode utilizar, tá bom? Pois bem, o que é que essa superlotação acaba gerando? Ah, eu pego ônibus superlotado todo dia para ir para o trabalho e não vou virar bandido por causa disso. Bem, como a questão da higienização das celas depende do próprio preso, ele que é o responsável pela higienização, isso gera uma dificuldade de higienização. Inclusive, isso aí pode gerar doenças e facilita também, mesmo tanto provocadas por essa falta de limpeza, quanto a superlotação em si pode gerar proliferação de doenças, seja sexualmente transmissíveis, seja várias outras situações. E acaba que isso gera uma situação insalubre, uma situação em que é difícil o ser humano manter aí uma vida minimamente saudável. Tanto que acontece casos de termos de presos, que se alternam para dormir. Tem caso de preso que se amarra assim na grade da cela para dormir sentado, entre outras situações, tá? Então é uma situação bem degradante. Além de que essa superlotação acaba gerando o excesso de contato entre os presos, o que pode ajudar na formação de facções,
grupos criminosos e rebeliões, ou seja, mais problemas. E tem outra questão ainda dessa questão do contato, da mistura, na verdade. Essa superlotação também gera mistura de presos. Não coloquei aqui a mistura, mas sim, o cara que é traficante, o cara, na verdade, traficante vamos pegar, o cara pega a maconha, compra uma quantidade maior para vender para os coleguinhas, é traficante. Tá? Isso depende da cor da pele e da condição social, ele vai ser chamado pela mídia de jovem ou de bandido, né? É triste, mas é o fato, mas é traficante. E aí o cara foi preso por vender maconha. O outro cara foi preso por assaltar a mão armada, outro por homicídio, outro chefe de um grupo criminoso. E aí acontece de misturar tudo isso. E aí o camarada que, por exemplo, que cometeu um crime não violento, que é o caso da droga, do tráfico de maconha, por exemplo, ele acaba se misturando com outros presos e ele muitas vezes sofre pressão para aderir a grupos, né, a facções, ou ele se junta a algum para se defender, para ter uma mínima condição de vida ali, ou ele acaba sendo ameaçado ou sofre agressões, entre outros problemas, tá bom? Então, superlotação provoca aí vários transtornos. E bora lá, já que esse cara vai voltar para a sociedade, já que não existe no Brasil pena perpétua, já que no Brasil não existe pena de morte, ele vai voltar para a sociedade, ele tem que voltar ressocializado. Inclusive é uma busca que a gente vai ter por essa ressocialização. A gente precisa ressocializar o preso para que ele volte para a sociedade com condições de viver nela sem transgredir mais uma vez as normas. Mas isso é um desafio no momento em que eu sei que pode ter aqueles, na verdade existem aqueles que não vão se ressocializar, aqueles que já adotaram a vida do crime, aqueles que gostam, sentem prazer inclusive. E esses vão acabar forçando os outros numa condição péssima de vida a aderir a formas mais pesadas de crime ou a se revoltarem, a se influenciarem, enfim. Quando a gente mistura esses presos por causa do sistema superlotado, acaba a gente formando aí uma escola para o crime mais grave, para o crime especializado, tá bom? Uma questão interessante é o seguinte, no Brasil a gente tem, na Constituição de 88, tem a parte lá da questão penal, né, o capítulo das punições e tudo mais, e a gente tem a Lei de Execução Penal, que é uma lei diferente, ela não é colocada em prática. A Lei de Execução Penal, por exemplo, ela prevê que a pena deveria ser individualizada. Então, o indivíduo passaria por uma entrevista, uma avaliação psicológica, na verdade, e juntando aí os antecedentes, a gravidade do crime, ele seria separado para uma pena individualizada numa cela individual. Na Constituição de 88, a cela individual é solitária, que na verdade nem é solitária mais, né? Até elas estão lotadas em várias situações. Mas na legislação penal, a cela é individual, então o indivíduo vai ter lá o lugar para dormir, o lugar para se lavar, o lugar para fazer suas necessidades fisiológicas e pronto. E mesmo nos momentos de pátio, de banho de sol e por aí vai, os preços seriam separados pela gravidade do crime, pelo grau de periculosidade. Isso seria interessante, mas essa lei aqui não é colocada em prática, ela não é aplicada, infelizmente. Inclusive há outras coisas nessa lei que são muito interessantes também que eu vou falar, tá bom? Então, infelizmente, não é aplicada, isso aí é parte do problema. Beleza. E aí, uma outra questão interessante em relação ao sistema carcerário e sobre essa superlotação é o seguinte: existem muitos presos que estão aguardando o julgamento e outros que foram condenados por crimes leves, não que a gente possa relativizar demais, coitado, foi um crime leve, deixa dar uma chancezinha aí para ele. Não. Mas até por uma questão de manutenção do sistema, em alguns casos, pode haver penas alternativas. Então, é uma forma de reduzir essa questão da superlotação, você buscar penas alternativas, bem como acelerar os julgamentos, já que, segundo o IFOPEN, do sistema penitenciário, ele faz o levantamento dos dados em relação à população carcerária, entre outras situações. O dado do IFOPEN de 2016 é que havia 292.331 presos sem condenação. Quer dizer o quê? Que ele não teve julgamento, ele não foi condenado, às vezes
preso aguardando julgamento, passa 2, 3, 4 anos, dependendo do tipo de crime. Um crime que não tem visibilidade, né, na mídia, ou crime que não envolve pessoas ricas, às vezes o julgamento demora muito tempo para acontecer, tá bom? Então, isso aqui é algo que poderia ser acelerado. Essa lentidão nos julgamentos é uma das causas para a superlotação, que gera vários problemas que agravam aqui essa precariedade, tá bom? Beleza, seguindo adiante, outra questão, outro problema aí no sistema carcerário é a ociosidade dos presos. Quer dizer o quê? Eles não são colocados para trabalhar. Aí você diz, vamos botar para trabalhar, tem que botar para trabalhar e tal. Mas a lei já prevê isso. Há também lei de execução penal prevê que o trabalho é obrigatório. Ela obriga o trabalho interno ou externo, de acordo com a aptidão e condições físicas do preso. Então, se o cara tem uma formação, ou se ele tem uma profissão, ou se ele tem uma aptidão física para trabalhos mais pesados, vamos para trabalho pesado. Se ele tem habilidade para cozinha, bora lá. Então, em tese, o sistema deveria ser mantido em relação à manutenção de construção, de pintura, de limpeza, pelo próprio preso, né? O sistema traz aí, é o governo que dá o investimento, né? o direcionamento de verbas para comprar os materiais de construção, e aí os próprios presos poderiam e deveriam, na verdade, fazer isso, como também eles podem, acontece algumas vezes, como parceria, mas é raro, de presos por crimes mais leves serem colocados com a tornozeleira, por exemplo, para capinação de rua, para pintar meio fio, para, entre outras coisas, né, o trabalho de gari. Enfim, é uma forma interessante de você, inclusive, tem um acordo para redução de pena. Teve um caso, acho que nos 3 motivadores tem do tema, de presos trabalhando 3 dias, 4 dias, alguma coisa assim, para reduzir um dia na pena deles lá no final da pena. Então, é algo interessante, tá bom? E bota a questão para trabalhar. O trabalho, né, um ditado, não é interessante usar como argumento, mas o trabalho, né, muitas vezes realmente dignifica o ser humano. Infelizmente, são trabalhos muitas vezes de pouca salubridade, enfim, de pouca remuneração, ou trabalhos pesados, mas que não deixa de ser uma forma de fazer com que ele esteja em atividade, né? Fora que esse trabalho externo também poderia ser para gerar uma renda para o próprio sistema, para o indivíduo, para a família dele e para o próprio sistema, tá? Beleza, então vamos seguindo, vamos para cá. Foucault e Durkheim são 2 carinhas que falaram, ou Durkheim, né, dependendo de como você prefere pronunciar, falaram sobre o sistema penitenciário. Para Durkheim, esse carinha aqui, né, considerado por alguns o pai da sociologia, né, para outros seria Auguste Comte, mas quem instrumentalizou isso como ciência foi Durkheim, a sociologia de fato. Para ele, o crime é um fato social, né, o conceito de fato social é um conceito de coisas que tem aí uma influência na sociedade, externa, interna no indivíduo, inclusive. Enfim, o conceito de fato social, sugiro que dê uma pesquisada, porque eu não tenho tanta propriedade para aprofundar o conceito para Durkheim. Mas para ele, o crime é um fato social, é algo benéfico à sociedade, de maneira que alguém cometeu um crime e isso feriu o sentimento coletivo. As pessoas se sentem revoltadas e tal. E no momento que esse cara é preso, ele recebe uma punição, isso alivia o sentimento coletivo. Aquela pessoa que está indo no caminho certo vai dizer, eu tenho que continuar no caminho certo porque senão vou ser punido. Outras que tiveram sentimento coletivo, né, o sentimento ferido, ela vai dizer, ainda bem, ele foi punido, então isso me alivia. E aí isso geraria, né, a continuidade da sociedade como a gente conhece, sem uma anomia. Então o crime seria benéfico à sociedade, a não ser que ele esteja fora de controle, como é o nosso caso, né? Nossa sociedade, aí o crime é generalizado. Mas aí, seguindo essa visão de Durkheim, a pena seria simplesmente o castigo pelo castigo, ou seja, eu só vou me vingar desse cara, ele fez alguma besteira, então bota lá para sofrer. E aí, para Durkheim, essa questão de reparação, de educação e tal, de ressocializar o preso, isso é secundário. Se acontecer, é efeito colateral, não é importante. Porém, tem que ser importante, porque eu comentei, no Brasil a pena máxima é de 30 anos.
E aí se esse cara volta para a sociedade num sistema extremamente superlotado, que humilha, que degrada, que dá péssimas condições de vida, que mistura com outros presos e faz muitos serem influenciados a entrar em formas mais graves de crimes, ele vai voltar para a sociedade ressocializado? Né. Então, essa visão do Durkheim é um tiro no pé para a gente, tá bom? Então não dá para seguir essa visão. Já Foucault, ele critica o sistema prisional, ele fala, inclusive ele fala do sistema como algo ruim, mas um mal necessário, porque a gente não sabe outra coisa, conhece outra coisa que substitua. Mas ele critica esse sistema de vigilância, né? Ele fala inclusive do conceito de panóptico, sistema panóptico. É um sistema em que os indivíduos são sempre vigiados, estão sempre sendo vistos ou podem estar sendo vistos, mas nunca veem. Eles não sabem, é como se tivesse uma torre central lá. Não sei se vocês já assistiram o filme Guardiões da Galáxia, a prisão em que eles são, né, para a qual eles são levados. Você tem as celas ao redor e as celas são abertas assim para a questão da visualização e tem uma torre central. Nessa torre central, não, quem está de fora não vê dentro, mas quem está dentro vê tudo que acontece, tanto nas celas quanto no pátio. Então isso aí é um sistema de vigilância constante. Para Foucault, esse sistema de vigilância constante, em que o cara não sabe se está sendo visto, portanto ele tem que se comportar, ele só faz condicionar o indivíduo a agir corretamente porque ele está sendo vigiado. Tá, aí ele volta para a sociedade, não está mais sendo vigiado, e aí? Será que realmente ele vai seguir o caminho correto? Ele foi realmente ressocializado? É um questionamento a ser feito, tá bom? Em teoria, o sistema carcerário tem essa divisãozinha aqui. A gente tem a penitenciária, que é para um preso que foi condenado, foi julgado e condenado e vai cumprir regime fechado. A gente tem colônia agrícola ou industrial ou agroindustrial, como tem aqui em Itamaracá. Tá? Ela é para o regime semiaberto. Então, o camarada que agiu com bom comportamento, cumpriu parte da pena, que enfim, que foi avaliado de maneira a ter condições daí para a colônia agrícola ou industrial, ele vai cumprir o regime semiaberto. Então, ele pode sair para trabalhar, ou ele pode sair em algumas situações, enfim, é uma restrição de liberdade, mas não 100%. A casa do albergado seria para o regime aberto. Então, ó, o camarada vai cumprir em regime aberto, em condicional, seria a liberdade condicional, e caso ele não tenha para onde ir, ele pode ficar nessa casa do albergado. E o cara aqui tem restrição de fim de semana, ou seja, ele pode sair ao longo da semana e no final de semana ele tem que se apresentar e ficar lá na casa do albergado. E tem uma terceira condição, um preso recém-saído do sistema, mas que não tem para onde ir, ele também pode ficar temporariamente na casa do albergado. E a cadeia pública é para os presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento. Então, e a gente ainda tem o centro de triagem, como é o cotel aqui, e a gente tem, ó, na delegacia o camarada fica até no máximo, veja, de novo, estou dizendo em tese, tá aqui, ó, em tese, em teoria, em princípio, ele passaria no máximo 48 horas na delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência, vai para a cadeia pública, o Ministério Público entra com ação contra ele na justiça e ele vai aguardar julgamento na cadeia pública. Uma vez condenado, ele iria para a penitenciária, ou não sei se ele já poderia ser reavaliado, já avaliado como um crime leve, algo do tipo, em condição de ir para colônia agrícola ou liberdade condicional ou algo do tipo, tá bom? Isso é a tese. Na prática, se mistura tudo. Tem penitenciária com preso que não foi julgado, tem preso inclusive que não recebeu nem acusação. Teve um bate-boca com um policial, foi levado para a delegacia desceu para o penitenciário e não tem nenhuma acusação formal contra ele, ou seja, ele está ali de graça. E entre outras situações, então isso aqui é misturado porque o nosso sistema não comporta tanta gente que tem. Em tese, pode ser que seja interessante, mas na prática isso não funciona tão bem, tá bom? Sobre parte da solução, né, o nosso objetivo final assim do sistema carcerário de prender o indivíduo, é afastar o indivíduo da sociedade enquanto ele ainda é perigoso para ela. 2, seria tentar ao máximo ressocializar esse indivíduo. É um dado de cabeça, tá? E que algum Ministério da Justiça já falou, mas você precisaria pesquisar uma fonte concreta. Mas em média 70% dos ex-presos, né, os dos saídos do sistema carcerário, voltam a cometer crimes, ou seja, 70% em média voltam a cometer crimes. Grande parte deles
acho que menos da metade, mas uma quantidade considerável volta para o sistema penitenciário. E aí, para essa ressocialização acontecer, eu preciso botar esse cara para trabalhar ali, preencher o tempo dele, eu preciso, se não individualizar, porque é complicado, né? A gente não tem cela para grupos, quanto mais para um só por cela. Mas separar os presos pelo seu grau de periculosidade, pela gravidade do crime, por aí vai. E aqui eu preciso de acompanhamento psicológico. O cara tem que estar sendo avaliado constantemente na sua pena para ver se ele tem uma progressão. Precisa ser um acompanhamento de qualidade. Isso é um investimento, cara. Não adianta prender o cara ali, né, tá comendo, tá passando tempo, tá em condições péssimas, que a gente acha, ele tá ali na mordomia. Tá não. As condições são péssimas, o cara é forçado a muita coisa e tal, enfim. Só quem vive bem ali, entre aspas, é quem é chefe de facção, quem ali comanda as coisas, tá bom? Então esse acompanhamento psicológico precisa acontecer, ele tem que receber uma profissionalização, inclusive muitas vezes a formação básica, até porque segundo o IFOPEN de 2016, apenas 52% da população carcerária brasileira, lembrando o dado de 2016, tinha o ensino fundamental, 52% tinha o ensino fundamental incompleto. Apenas 10% tem o ensino médio completo ou ensino superior. Então, 52% nem terminaram o ensino fundamental. Soma aqui, eu acho que os 4% de analfabeto, mais alguns por cento aí de alfabetizados, porém sem uma educação formal, e muito provavelmente beira ali os 60%, 70%, juntando todos que são analfabetos funcionais, que apesar de saber ler ou escrever, né, eu acho que 60% por aí, mas não é um dado concreto, precisaria olhar o dado, que sabem juntar as letras, né, decodificar as palavras, mas não sabem ler e interpretar, não sabem fazer operações matemáticas básicas ou até interpretar uma situação para poder aplicar essas operações matemáticas, enfim. Então a gente tem um quadro aqui que mostra uma precariedade existente no sistema carcerário brasileiro e o tema já me pede soluções. Se eu estou falando de Enem, é óbvio que eu já vou ter que dar soluções, tá? O que muda só é o seguinte: quando o tema fala em solução, fala em combate, fala em buscar uma redução do problema, eu tenho que fazer referência dele na introdução. E na minha conclusão é que eu vou apresentar a proposta de intervenção, tá bom? Não é passar o desenvolvimento falando de solução. Veja, deu para ver aqui que a gente tem causas para essa precariedade, a gente tem consequências dessa precariedade, a gente tem várias informações que mostram que essa precariedade existe. Então é interessante que vocês dividam o seu desenvolvimento em duas partes, pelo menos 2 desenvolvimentos, que apresentem uma relação lógica nessa divisão. Eu vou apresentar causa e consequência, eu vou apresentar causa 1, causa 2, eu vou apresentar problema 1, problema 2, seja como for, que haja uma divisão lógica. E na sua intervenção você apresentar ali soluções viáveis que incluam na questão do trabalho, a profissionalização, a educação, formação básica, acompanhamento psicológico, além de melhorar essa condição. Se você discutir isso aqui como problema superlotação, isso aqui não vai dar para fazer, né, para se colocar em prática sem resolver isso. Sem um sistema em que tenha quantidade adequada de presos por cela, eu não consigo fazer um acompanhamento psicológico adequado, não consigo fazer uma profissionalização e uma formação de qualidade, tá bom? Existe casos, sim, de penitenciárias, de lugares que tem a formação, que tem o trabalho, mas é uma quantidade ainda muito pequena, tá bom? Então é isso sobre esse tema, tá? Eu vou compartilhar com vocês depois uma redação sobre esse tema e qualquer dúvida pode mandar para mim, tá bom? Bye, bye.